Está começando mais um episódio do nosso Papo de ADM. Enquanto eu estou mergulhando aqui o meu chá da Desinchar, né? Começar fazendo a mídia aqui, né? Mergulhando um chazinho nessa manhã chuvosa. Enquanto a gente grava é manhã, né? Então você vai ver sempre a gente falando sobre isso aqui nos nossos episódios. Episódio número 17 do nosso Papo de ADM. Tô perdendo dinheiro e saúde porque minha empresa ainda não entrega tudo o que ela pode. É um tema hoje, esse tema aqui, cara, eu consigo sentir, e eu já passei por isso, tá? É uma dor tão grande que os empresários têm, que o dono da micro e pequena empresa, né, da pequena e média empresa sente, que a gente resolveu fazer um episódio sobre isso, né, Vini? E se você sente que a sua empresa ela tem potencial, mas ela vive travada no improviso, no retrabalho, esse episódio é para você. Então a gente vai entender por que a tua empresa, você perde saúde, você perde tempo e o teu negócio não vai para o lugar. Então, essa frase, né? A frase que eu escuto. Se eu tivesse tudo no lugar, eu ganhava o dobro com a metade do estresse. Então, parece que as pessoas enxergam que ela tem um problema, que a empresa está bagunçada, que a empresa está desorganizada, mas ela não consegue agir. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. Por que a empresa ainda não entrega tudo o que ela pode entregar? E quem está aqui comigo, sempre, né, é o Vini, e vai trazer esses questionamentos hoje para a gente discutir, né, Vini? Exatamente. E trazer exatamente os questionamentos que o pessoal do lado de lá, ou seja, os empresários, os donos de empresa, estão fazendo pra gente discutir e bater esse papo aqui hoje. Como é que você tá, Vini? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Tomou um chazinho agora, né? Maravilha. Aquele chá de respeito, né? Sim, um chazinho de manhã, nessa manhã chuvosa aqui no interior da Bahia. Clima agradável, né? Mas pra gente começar, né? Primeiro comentar que é um tema bastante sensível para nossa audiência, né? Vários donos e donas de empresas que acompanham, seguem aqui o nosso canal, acompanham os nossos episódios, sempre esse é um tema sensível para eles. Ouvir que, né, que a empresa poderia estar rendendo muito mais do que rende hoje é extremamente sensível, e é por isso que a gente vai conversar hoje, entender o porquê que isso acontece e principalmente como sair dessa situação. Você sabe que esse é um tema tão sensível que aqui é onde mora a ruptura de toda empresa que fale, que quebra. É exatamente nesse momento. Exatamente por quê? Porque o cara sente, pô, ele sente já fisicamente e emocionalmente. Ele fala assim, porra, eu não consigo mais. Não dá mais. Eu não aguento mais. Eu não consigo mais me dedicar, eu não consigo mais correr atrás. E as coisas não vão pra frente. Então aqui já transcendeu a barreira do resultado. E isso daqui já caminhou para um ponto físico dele. Cara, ele tá sem saúde, é um cara que tá mal, que tá estressado, que tá com ansiedade, sabe? E aí isso transcende as barreiras já do que é lucro, do que é prejuízo, e para afetar a vida pessoal da pessoa. Então isso daqui é exatamente um momento de ruptura de onde uma empresa... De onde o empresário ele desiste do negócio é exatamente nesse momento. Então, acho que esse episódio é justamente para a gente ajudar os empresários a saírem desse caos. Né? Exatamente. E para começar, eu já queria te perguntar o porquê que isso acontece. Por que os empresários sempre sentem que estão abaixo do que eles poderiam e do que eles deveriam no estágio atual da empresa deles? Vamos lá. Por que eles sentem que eles estão abaixo do potencial da empresa? Primeiro, porque eles acham que eles trabalham muito. Eu falei sobre isso no Gestão na Prática na segunda-feira. Eles sentem que trabalham muito. O que é sentir que trabalha muito? É você passar o dia todo, por exemplo, apagando incêndio, resolvendo pepino, resolvendo BO, sem fazer com que a empresa cresça, mas você está o tempo todo ocupado. Estar ocupado é diferente de estar produtivo. Se você quer entender sobre isso, assista o episódio de Gestão na Prática que eu fiz na última segunda-feira. Salvo engano, o Cauê vai confirmar aqui para mim, mas é o número 26, né, Cauê? Lá no nosso canal do YouTube. Então, ó, episódio 26, onde eu falei sobre isso.
né, sobre a produtividade, sobre a agenda do dono da empresa, e você vai entender que existe uma diferença entre ser produtivo e ocupar o seu tempo e fazer a empresa crescer, e ser ocupado e só estar resolvendo o problema e apagando incêndio. Então, acho que esse é o primeiro problema. O primeiro problema é você achar que, pô, tô trabalhando demais e eu tô vendo que não dá resultado. Sim. Mas muitas vezes trabalhar demais na direção errada não vai te levar para o resultado que você quer. Então, quando você se sente assim, é porque você realmente vê, porra, tô trabalhando pra caramba e não tô vendo resultado. Segundo momento em que você enxerga isso, quando você vê o seu concorrente tendo resultado e você não. Pô, por que ele tem e eu não? Por que ele tá dando certo e eu não? Por que ele tem resultado e eu não? Por que ele vende e eu não? Né? Então, acho que esses dois momentos são dois momentos em que você começa a olhar assim e falar, pô, eu tô patinando, eu tô travado. Então, pô, tô trabalhando muito, não entra dinheiro, não vem cliente, não dá resultado. Mas, cara, vamos lá. Começa a olhar os entraves, as entrelinhas disso, que você vai conseguir perceber o que está acontecendo. Tá? Então, acho que é o primeiro ponto, é você conseguir perceber. São esses dois momentos. Tá? É um momento em que você trabalha muito e não vê resultado, e quando você olha para o lado e vê o coleguinha tendo sucesso. É o famoso, a grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Então, acho que são esses dois pontos aí. Exato. Agora, parte fundamental para o dono e a dona de empresa sentir essa frustração de não estar evoluindo é, principalmente, acho que um dos pontos é olhar, você falou aí da questão do fornecedor, do concorrente, né, que cresce e tal, cada vez mais a grama vai ficando verde, mas um dos pontos que faz o empresário sentir esse incômodo de não estar crescendo é saber que ele poderia crescer mais com o negócio dele, com a atual estrutura dele, ele tem condições de crescer mais. Fala um pouco ele vê que ele tem potencial, né? Exatamente. Fala um pouco pra gente como ele percebe, quais são os sinais de que a empresa dele tem potencial, mas ela não cresce, mas ela tem de onde tirar para crescer. Bom, os sinais que você vai começar a perceber que a tua empresa tem potencial e está sendo desperdiçado é exatamente quando você começa a ver que, pô, tua solução, o teu produto, ele gera valor, ele gera resultado para o cliente. Só que por algum motivo não chega até o cliente. Então pensa, pô, eu gero valor sim, o meu produto é bom, a gente já teve resultado com o cliente, mas por algum motivo a gente não consegue atrair clientes. Então você sabe que o que você tem, você entrega, aquilo que você vende, tem potencial. Potencial de transformar resultado, potencial de gerar valor, de resolver um problema de uma pessoa. Só que por algum motivo você não está conseguindo fazer com que isso chegue às pessoas da maneira correta, ao ponto de despertar o desejo dessas pessoas comprarem. Então, isso faz com que você comece a se frustrar, e aí a gente volta para a questão anterior. Então, nesse ponto aqui, é você perceber, de fato, conseguir entender aquelas barreiras que estão te atrapalhando de você chegar até as pessoas. Ou entender, olhar mais para o teu cliente, olhar mais para a pessoa com quem você quer resolver o seu problema e entender exatamente de que forma você consegue encaixar a tua narrativa, por exemplo, para que essa pessoa perceba que o que você tem resolve a vida dela. Você entendeu? Sim. Então, nesse ponto aí, eu acho que o sinal de percepção de potencial de um negócio é a capacidade que você tem de resolver o problema de alguém. Então, se você tem essa percepção, pô, agora você tem que olhar para os outros lados e entender aquilo que está travando esse teu potencial de crescimento, entendeu? Sim, perfeito, correto. Agora, a gente sabe que nada acontece da noite pro dia. Essa virada de chave, e principalmente a virada nos resultados, não acontece da noite pro dia. Não. Né? É um trabalho árduo ali. Sim. Até você entender o problema, entender que a tua solução é boa, funciona, mas até virem os resultados que você deseja, demora, leva um tempo. Demais. E no meio desse tempo sempre vem desafios, vem dificuldades. Como isso afeta, por exemplo, a cabeça de alguém que não está 100% bem
por exemplo, porque ele já vem de uma situação ruim. Aí ele entende que o produto dele é bom e que ele tem possibilidade de crescer. Só que esse crescimento não acontece instantaneamente e nesse caminho até eu chegar ao crescimento vem as dificuldades. Sim. Como isso afeta, por exemplo, alguém que não está com a cabeça 100% boa nesse momento? Boleto, né? O nome disso é boleto. Acabou, cara. A pessoa que ela tá agoniada, ela tem boleto, tem fornecedor cobrando, todo mês atrasando conta, e o negócio não vai, não engrena, ela começa a perder paciência. E aí ela começa, é uma frustração de expectativa. Por quê? Ela sabe que o produto dela é bom, ela sabe que a solução dela é boa, ela sabe que ela pode gerar resultado para o cliente dela, mas por algum motivo não vira. Por algum motivo não acontece, por algum motivo não dá resultado. E aí o que começa? Começa a frustração. A frustração leva a um desequilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional começa a afetar a saúde física da pessoa. Então, cara, isso é uma reação em cadeia. Para mim, o grande ponto é, a partir do momento que você tem boleto para pagar e você não tem resultado, não gera dinheiro, começa a gerar dívida, juros, etc, etc, cara, aí agora já não tem potencial mais, já não tem mais nada. Por quê? Porque o que você vai ter desespero, o que você vai ter correria, o que você vai ter ansiedade para querer gerar resultado. E aí você acaba comprometendo a operação, você acaba comprometendo o resultado, você acaba comprometendo os teus princípios muitas vezes, né? Então pessoas elas vão, sei lá, tentar agir de má fé para poder conseguir, às vezes nem é por mal, é porque ela está desesperada e ela precisa de dinheiro para pagar a conta, entendeu? Então, tudo isso afeta o empresário emocionalmente, tá? E principalmente boleto. Boleto cara, você tem boleto ali para pagar, tem funcionário, tem não sei o quê, meu amigo, não tem negócio de meu pé tá doendo, entendeu? Então, você começa a entender que, pô, eu trabalho pra caramba, o resultado não vem, o boleto tá aí, conta atrasada, salário de funcionário, vou ter que demitir gente. Cara, isso é complicado, entendeu? Então, é muito importante da gente entender esse equilíbrio e, principalmente, buscar essa evolução e tentar, cada vez mais, você focar exatamente naquilo que cresce o teu negócio, né? Naquilo que é importante ser desenvolvido para fazer com que sua empresa cresça. Focar no mais importante. Focar né? no importante. É um detalhe muito importante. E pegando já esse gancho do focar no mais importante, a gente sabe que a relação do empresário com o trabalho é um dos problemas que causa, por exemplo, ansiedade, descontrole emocional às vezes e outros tipos de questões de saúde, né? Frustrações, separação. Exatamente. Né? Eu já atuei em consultorias que eu era mais um terapeuta de casais do que um consultor empresarial. Por quê? Porque gera desgaste, gera estresse, gera frustração. E principalmente quando o casal trabalha junto, né? São sócios. Então, tudo isso gera um impacto emocional muito grande. Certo. Aí vem a minha pergunta, que é o seguinte, muitas, assim, a gente já falou em outros podcasts e falamos brevemente nesse também, você falou sobre a relação entre ser ocupado e ser produtivo. Essa relação, né? Que as pessoas ainda acabam fazendo muita confusão com relação a isso. Às vezes elas estão extremamente ocupadas, mas não estão sendo produtivas. Produtivas, sim. Eu queria que você fizesse uma relação entre isso e explicasse principalmente a diferença e por que as pessoas não entenderam ainda ou ainda fazem esse tipo de comparação. Exatamente, esse tipo de comparação inadequada no caso. Tá, vamos lá. Qual que é a diferença? Eu dei uma aula, literalmente, sobre isso na segunda-feira. Tá aqui no YouTube também. Se você tá assistindo no YouTube, se você tá assistindo no Spotify, está aqui, foi publicado na segunda-feira. No Spotify ela sai na terça, né? Mas no YouTube na segunda-feira. O que acontece, pessoal? Olha só. Ser produtivo é focar em coisas e ações e atividades, focar o teu tempo em ações que constroem o negócio. Certo? Sim. Estar ocupado é diferente. Estar ocupado é você se ocupar de ações que não vão fazer a tua empresa crescer.
mas necessariamente precisam para a tua empresa rodar. Que é o quê? É preencher uma prateleira de mercadoria. É receber mercadoria do fornecedor. Fazer conferência de mercadoria. É fazer uma entrega. Eu gosto muito do exemplo que eu vou trazer agora. É acabar o botijão da lanchonete e o dono da empresa ter que ir atrás para comprar. Isso são coisas que são delegáveis. Ou seja, ser produtivo é estar ocupado com tarefas que fazem a empresa crescer, que constroem um negócio. Certo? Então, a maioria do dono da empresa, ele acha o seguinte, e em certo ponto eu já discordei sobre isso, e existem dois vieses diferentes. Existe uma frase que diz assim, o que engorda o gado é o olho do dono. Sim. E existe o primeiro viés que diz o seguinte, isso significa que se eu não estiver lá, nada acontece. Se eu não estiver na empresa, a empresa não funciona. Se eu não estiver na empresa, a empresa não trabalha. E aí existem alguns gurus da internet, existem algumas pessoas na internet que falam, porque você não precisa estar na tua empresa para ela funcionar. Eu concordo, mas também discordo. Por quê? Porque para isso existe um nível de maturidade de gestão primeiro, certo? Então eu concordo com essa frase. Não é o olho do dono que engorda o gado. Ok. Só que, nesse sentido, a gente está falando da tua empresa a nível operacional. Então, não é você que é o responsável por fazer a empresa rodar. Mas eu concordo que o que engorda o gado é o olho do dono, quando você é o responsável por fazer a sua empresa crescer. Então, engordar o gado aqui é construir o seu negócio, é crescer a tua empresa, é estar de olho em onde a tua empresa pode melhorar. Então, quando você fala... não é o olho do dono que engorda o gado, não é você que tem que fazer tudo para a empresa funcionar. Mas o que engorda o gado é o olho do dono, é simplesmente o fato de você estar prestando atenção dentro da sua empresa, onde ela pode ser mais eficiente, onde ela pode ser mais lucrativa, onde ela pode ter mais resultado, onde ela pode ter mais margem, onde ela pode rodar mais. É aí que vem a produtividade. Aí vem a produtividade. Então, eu acabei de trazer para você as duas comparações. Então, de um lado, não é o olho do dono que engorda o gado, é você estar ocupado. Mas o que engorda o gado é o olho do dono, é você ser produtivo e focado onde você gera resultado. Sim. Então, cara, concordo 100%. Você só vai fazer a tua empresa crescer quando você estiver lá dentro, prestando atenção em onde ela pode ser melhor. Mas quando é que você faz isso? Quando você está de fora do processo. Quando não é você que está no caixa. Quando não é você que está no pé da prateleira arrumando a prateleira. Quando, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são donos de empresa de software. Quando não é você que está no suporte, quando não é você que está, por exemplo, gerando SPED fiscal, quando não é você que está fazendo implantação. Mas quando é você que está lá, olhando para o marketing, olhando para o financeiro, olhando para o caixa, olhando para os indicadores, olhando para a tua estratégia de marketing, olhando para o teu time comercial. Aí você engorda o gado. Só que não é estando ocupado ali no operacional, fazendo as coisas todo dia, que vai fazer o teu gado engordar. Não. O que vai fazer o teu gado engordar é focar no crescimento da sua empresa. Sim. Acho que o mais importante disso, é importante saber disso, né? Onde é que a gente pode ser produtivo, Sim. mas entendendo também que existe espaço para tudo. Sim. Se você por exemplo, se é você quem faz o serviço, você como dono, você não vai largar o serviço para só gerenciar, mas você tem que encaixar dentro da tua rotina. Exato. O gerenciamento do teu negócio, que é muito importante, né? E também as questões de fazer ali no dia a dia a entrega do serviço ou do produto. Tem espaço para tudo dentro de... Se ser organizada, dá para... Antes de você trazer a próxima temática, eu quero só fazer um comentário. Sim. Muitos dos nossos alunos do método administrador de resultado são profissionais liberais. Que é o quê? Médico, advogado, dentista, psicólogo e etc, né? E aí a pessoa pode falar assim, mas, por exemplo, sou psicólogo, e aí? Quer dizer que eu vou deixar de atender meu paciente? Não, você não vai deixar de atender o seu paciente. Só que o que você vai fazer? Você vai reservar... Eu, por exemplo, sou profissional liberal, eu sou um administrador, sou consultor empresarial.
Então, ao mesmo tempo em que eu sou o dono da empresa, eu também sou o produto, podemos dizer assim, né? Todo profissional liberal, ele é o produto do negócio. Sim. Então, o que eu faço? Eu reservo todas as minhas manhãs para cuidar da parte de gestão da minha empresa, né? Da Leal Administração e Consultoria. Então, eu não estou aqui, por exemplo, pela manhã para atender cliente. Eu não estou aqui pela manhã para fazer reunião. Eu estou pela manhã para fazer o que precisa ser feito da parte da gestão, de olhar indicador, de fazer planejamento, de traçar estratégia, de alinhar com a equipe, de fazer planejamento, sabe? De reunião com o time. Então, é para isso que eu estou aqui de manhã. Sim. E à tarde eu sou o produto. Então, dividir o teu tempo em blocos, e aí, dividir o tempo em blocos, se eu não me engano, é o terceiro ou o quarto hábito que eu ensinei segunda-feira. Tá lá no Gestão na Prática. Então, assista. Então, quando você começa a prestar atenção nisso, teu jogo muda. Então, mesmo você pode ser profissional liberal, você pode ser qualquer coisa, cara. Você só precisa de organização, ser produtivo com o teu tempo e aproveitar o teu tempo da melhor maneira possível para que você consiga fazer o teu negócio crescer. Perfeito. Para a gente seguir aqui, nessa primeira parte da nossa conversa, do nosso papo de ADM, a gente falou principalmente sobre questões e o lado emocional do dono da empresa, né? Como isso afeta. Mas agora, olhando um pouco para a situação atual da empresa em si, falando, e aí com relação à questão, olhando para crescimento, que é o seguinte, o dono e a dona de empresa que está nos ouvindo agora, ele já tem um tempo de negócio aberto. Sim. Consequentemente, ele já tem clientes, fornecedores, uma média de faturamento, que é assim que é composta a empresa. Sim. Então, eu queria te fazer a relação. Por que que ele já tem tudo isso e mesmo assim ele não está crescendo? Por que ele tem tudo isso e mesmo assim ele não evoluiu, ele estagnou? Ficou tipo na mesma meta de faturamento ou até mesmo perdeu um pouco, mas está ali se mantendo na média. Ele tem clientes, tem produtos, tem serviço, mas não cresce. Você quer é uma pegadinha, né? É só para dizer assim, responde agora aí, bonitão. Quero ver se você é bom. E eu sou bom, eu vou dizer. O problema é o dono. O problema é o dono da empresa. Não fique chateado comigo, dono e dona de empresa, empresários, empreendedores. Não fique chateados comigo. Mas o problema é você. Sabe por quê? Porque nesse ponto aqui, nesse ponto que você está falando, de travar o crescimento da empresa, mesmo com o resultado, mesmo com cliente, mesmo com demanda, o problema é que o dono da empresa ele é meio ciumento. E ele tem um pouco de dificuldade em confiar nas pessoas. Quando isso acontece, você vira o quê? Um centralizador. Então, mas eu não posso colocar o meu funcionário para cadastrar produto porque ele vai ver o preço que eu compro. Mas eu não posso colocar o meu colaborador aqui porque ele vai ver que é um fornecedor de quem eu compro e meu fornecedor é sigiloso. Sim. Mas eu não posso fazer isso porque senão não sei o quê. E é tudo eu. E ele vira um escravo, né? Um empresidiário, uma eu-presa, uma pessoa que centraliza tudo em cima dele. E aí, meu amigo, aí agora você começa a trabalhar que nem maluco. E aí você vê, porque meu funcionário não faz nada. Porque ninguém resolve nada. Porque na empresa é tudo eu. Porque não sei o quê. Mas qual é o problema? O problema é que ele não investe em planejamento, processos e pessoas. Eu costumo falar, o problema está em quando o dono da empresa ele não é um administrador de resultado, que a gente costuma falar aqui, ele não sabe o que é planejamento, o que é processo e o que é pessoas. Ele é um centralizador, ele é o cara que quer centralizar tudo nele. Ele quer trazer tudo para ele e aí ele acha que só ele dá conta. Ou até mesmo ele não confia em ninguém. Eu já ouvi coisas absurdas de pessoas dizerem assim, eu não vou colocar uma pessoa no caixa porque eu não quero que ele veja quanto eu faturo. Mas por que você não quer? Porque senão ele vai me pedir aumento. Cara, isso é loucura. Isso é maluquice, isso não faz o menor sentido. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o dono da empresa, num certo momento, é o principal gargalo. Sim.
E aí, muitas pessoas, elas se frustram, porque agora elas vão atrás de mentoria, atrás de consultoria, atrás de não sei o quê, só que eles estão atrás da bala de prata, que é o quê? É a pílula mágica que ele vai tomar aquela pílula, no outro dia mudou. Resolveu tudo. Só que, eu vou falar isso olhando diretamente para você. Ó, você tá aqui, né, Cauê? Eu vou falar olhando diretamente para você. A bala de prata da sua empresa é você. Então você escolhe fazer que nem como é o nome dele? Do Matrix? Eu não sou muito fã do filme. Enfim. Ele te oferece 2 pílulas, né? Sim. A azul e a vermelha. Então, cara, quem você quer ser? Você quer ser a pílula azul, que é a bala de prata da tua empresa, que destrava a tua empresa e faz ela crescer? Ou você quer ser o gargalo da tua empresa, a vermelha, que vai fazer com que a tua empresa fique travada e você é o centralizador de tudo? O que você escolhe? Você quer ser o centralizador e travar o crescimento do seu negócio, ou você quer a azul, que você vai ser a bala de prata e vai fazer o teu negócio desenvolver? Só que, para ser a bala de prata, você tem que passar por alguns processos. Você tem que passar por desenvolvimento. Você precisa se tornar um administrador de resultado para isso. Tá? Então, resumindo essa questão, o que trava o crescimento de uma empresa é o próprio dono da empresa. E a centralização dele. É por causa da centralização. Isso. E aí ele pode dizer, mas é porque meu funcionário não faz nada. E muitas vezes a gente não enxerga a causa. O que a gente enxerga? O efeito. O funcionário não faz nada. Mas por que o funcionário não faz nada? Porque o dono não deixa ele fazer nada. Porque o dono não confia que ele faça nada. Porque o dono não quer que ele faça nada. Então, o grande gargalo que sempre trava a empresa é o dono. Exato. Eu ia te fazer... Na verdade, eu vou fazer. Eu ia te fazer, na verdade, a próxima pergunta, que é para você quebrar um mito que é sobre uma empresa estruturada interferir, por exemplo, positivamente Sim. no faturamento de uma empresa. Sim. Ou não, fazer relação. Sim. De por que isso é importante. Só que eu quero que você responda isso trazendo pra gente o porquê que isso é tão importante para o crescimento de uma empresa com relação ao faturamento. Como a estruturação dentro de uma empresa consegue trazer resultados para que ela consiga crescer. Vamos lá. Eu vou trazer isso de uma forma muito simples para que qualquer pessoa consiga entender. Certo? Vamos fazer analogias. Eu adoro fazer analogias. Então, pensa que uma empresa estruturada é como um time de futebol. Se ganha um jogo só com atacantes? Não. Se ganha um jogo só com zagueiros? Impossível. Se ganha jogo com um técnico dentro de campo? Não tem como. Perfeito. O que eu estou querendo dizer aqui? Que cada setor do campo do futebol existe uma posição específica. Sim. Certo? Existem funções, professor. Existem funções específicas dentro de campo. Então a gente tem o zagueiro, a gente tem o lateral, a gente tem o goleiro, tem o volante. Aí tem o volante, tem o primeiro volante, tem o segundo volante, certo? Sim. Aí tem o meia, tem o ponta, tem o atacante, tem o centroavante, não é assim? Sim. Beleza. Aí a gente tem o técnico. O técnico é o dono da empresa. Então, imagina, uma empresa onde todo mundo é vendedor. Uma empresa onde todo mundo atende cliente. Uma empresa onde todo mundo repõe mercadoria na prateleira. Onde todo mundo faz entrega, onde todo mundo faz conferência. Essa empresa vai para frente? Não, todo mundo fazendo a mesma coisa. Sabe o que acontece quando você tem uma empresa que várias pessoas fazem a mesma coisa? Ou todo mundo faz tudo? Começa uma ação que eu adoro chamar de deixa que eu deixo. O que é o deixa que eu deixo? Você chega para mim, o seu dono da empresa. Aí você chega para todo mundo e fala, pessoal, tá chegando a mercadoria ali, tem que fazer a conferência. Só que eu faço a conferência, o João faz a conferência, o Cauê faz a conferência. Beleza, todo mundo vai olhar assim, tá bom. O que acontece? Ninguém faz a conferência. Por quê? Se todo mundo faz, você não designou quem vai fazer, né? O que acontece? Eu deixei pro João, o João deixou para mim,
Aí eu deixei pro João, o João deixou pro Cauê, o Cauê deixou pra mim. E aí? Ninguém fez? Ninguém fez. Por quê? Porque tá todo mundo ali, a delegação foi horrível, foi extremamente mal feita, e no fim das contas, ninguém fez nada. Por quê? Todo mundo faz tudo. O que acontece? A estrutura é exatamente colocar todo mundo no seu lugar. Quer ver outro exemplo? Marcos, você sempre traz o exemplo do futebol. Tá bom, vamos falar de xadrez. No xadrez, você não vai ver a torre fazendo a mesma coisa que o bispo fazendo a mesma coisa que o cavalo fazendo a mesma coisa que o peão fazendo a mesma coisa que a rainha que o rei. Todo mundo tem o seu movimento específico. Então por que numa empresa todo mundo tem que fazer tudo? Você entende a importância da estrutura? E isso gera impacto no negócio. Por quê? Até para o próprio desenvolvimento do colaborador. Cara, quando todo mundo faz tudo, ninguém sabe o que precisa se desenvolver. Ninguém sabe no que vai focar. Pô, eu foco no quê? E eu estudo o quê? E eu melhoro o quê? E eu desenvolvo o quê? Não sabe. Por que ela não sabe? Porque ela faz tudo dentro do negócio. Entendeu? Então, quando você começa nesse ponto, aí o negócio pega, velho. Ó, eu vou trazer um exemplo de um jogo que eu adoro, chamado Startup Company. É um jogo de videogame onde você aprende a criar empresas. Né? Você cria empresas de tecnologia. Sim. Inclusive, eu tenho uma empresa de software, é uma rede social lá, e já tá gigante, já comprei vários concorrentes, não sei o quê. E o dono da empresa lá só tem duas funções. Ou ele recruta talentos, ou ele é administrador de tarefas. Olha só que interessante. E aí você tem cada pessoa. Você tem a pessoa do marketing, você tem a pessoa do comercial que fecha as vendas, você tem os desenvolvedores, aí você tem o gerente de software, aí você tem o gestor de tarefas. Todo mundo nas suas posições. Exatamente. Aí dentro dos programadores você tem o back-end que constrói toda a parte de programação. Você tem o front-end que é o cara que constrói toda a parte visual. Sim. Sabe? E aí você tem o suporte dos clientes. Então, porra, é gigante. Minha empresa hoje tem, sei lá, 100 funcionários lá no Startup Company. E eu gosto de jogar justamente para entender o mecanismo da coisa. Sim. Então, cara, dentro de uma empresa, Marcos, mas minha empresa é pequena, minha empresa tem 4, 5 colaboradores. Cara, pega ali uma pessoa, agrupa 1, 2 funções para ela, que vai dar bom. Mas separa o que cada um faz, delega o que cada um faz. Não sei fazer. Pô, manda uma mensagem pra gente que a gente ajuda. Entendeu? Então, a estrutura, ela é extremamente... Eu não vou dizer assim que a estrutura é importante. Não, ela é extremamente importante. Eu vou dizer, estrutura dentro de uma empresa é o diferencial, é o divisor de águas de uma empresa que dá resultado para uma empresa que não dá resultado. Perfeito. Agora, dentro da não estrutura dentro das empresas, eu vou falar sobre algo importante, que é a questão do feeling. Né? O que é o feeling dentro de um negócio? A pessoa vai lá e compra determinada quantidade, mas sem base nenhuma, sem olhar número nenhum. E a gente pode ter outros exemplos aqui para dar. Mas eu queria que você falasse por que confiar, por exemplo, só no feeling pode prejudicar, pode não ser uma situação muito saudável para a empresa. Por que confiar só no feeling e não olhar, por exemplo, para números, para relatórios, para resultados, pode ser algo prejudicial para a empresa? Porque quando você atua no feeling, você não se prepara para eventuais surpresas. Quem atua no feeling, como você diz, o que é feeling, né? No sentido, no tato, né? Na intuição, né? Na intuição, perfeito. Quando você atua de forma intuitiva, você sempre está na margem, você está sempre no máximo que você pode. Sim. Então, tipo assim, pô, e é muito comum em empresas no início. Vendi 100, aí sobrou 20. Com esses 20 eu reinvisto de novo, deixo 0 de caixa, 0 de emergencial, invisto os 20 para ver se eu vendo 150 depois. Entendeu?
Então, o cara que vai no feeling, ele vai sempre nessa pegada. Sim. Ele não é uma pessoa de planejamento, ele não é uma pessoa de olhar para os números, não é uma pessoa de acompanhar a Não tendência. tem olhar estratégico, né? Não tem olhar estratégico. Sim. Então, ele é totalmente operacional, ele é transacional. Ele é muito de compra e venda, compra e venda, compra e venda. Não é o cara que está focado no amanhã, ele é o hoje e o amanhã é o tal do só se vive uma vez, né? Sim. Né? E aí o problema é quando você é pego de surpresa. Por exemplo, o momento econômico que a gente vive nesse momento que a gente está gravando podcast, todo dia é uma caixinha de surpresa, cara. Entendeu? Num dia você dorme com um café custando R$7, no outro dia você acorda com um café custando 20. Né? Num dia você vai dormir com uma placa de ovo custando R$10, no outro dia tá 40. Entendeu? Então, o que acontece? Uma pessoa que vive no feeling, ela vai se prevenir disso como? Não consegue. Não é possível. Não tem como. Não tem como. É isso. Extremamente perigoso essa situação, né? E não é recomendado de jeito nenhum. Agora, Marcos, eu queria que você respondesse uma pergunta para mim, que é o seguinte. Uma empresa que está, por exemplo, estagnada, ela está estagnada porque ela vive pelo excesso de urgência ou porque ela vive pela falta de direção, ela não tem direção? É um mix dos dois. Isso é um mix dos dois. Por que é um mix dos dois? Porque uma empresa que ela está estagnada, ela vive do que aparece. Sim. Então isso é urgência. Mas ao mesmo tempo falta direção para ela saber para onde ela quer ir. O que isso quer dizer? É uma empresa que talvez não tenha uma visão clara, é uma empresa que não tem uma missão definida, um propósito definido. E aí não existem motivação, não existem crenças, não existem valores. Então ela não sabe para onde quer ir. Então como é que você vai direcionar um negócio que você mesmo não tem noção de para onde você vai? Entendeu? Sim. Então, direção é muito mais importante que velocidade. Só que quando você não tem um direcionamento, tudo vira urgência. Tudo vira prioridade, tudo vira importante. E aí muitas vezes você absorve coisas que não era para você absorver. Você absorve produtos, ações, demandas, solicitações que não era para você absorver. Por quê? Porque não é o que você tem que fazer. Não é da tua alçada, não é da tua competência, não é o que vai cumprir o propósito do teu negócio. Mas muitas vezes as empresas não têm propósito. Sim. A empresa não tem uma visão clara de futuro, ela não tem uma missão definida. Então isso vai fazer com que você não tenha direção. E aí tudo vira urgência. Tudo vira urgência. Aí o resultado realmente ele não vai aparecer. Não vai. O resultado ele não acontece. Tá. O resultado ele vai cada vez mais, ele vai ficando pior. Por quê? Porque você não vai gerando impacto. Você vai dando espaço do resultado que você deveria gerar. Esse espaço ele vai sendo tomado pelo desespero, pela agonia, pela ansiedade, né? Pela ansiedade de quê? De pagar boleto, de pagar... E aí vem as crises financeiras e você perde realmente o foco, né, do resultado, o foco do que você tem que fazer para fazer a tua empresa crescer. Uma bola de neve negativa, né? Exato. Que vai te afastando cada Total. daquele resultado que você espera. Agora, para quem está ouvindo, nos assistindo nesse momento, sair dessa situação, vamos falar das ações que ele pode fazer. A primeira ação Sim. é curtir esse episódio, deixar o like e compartilhar com outras pessoas. Se você ainda não fez isso, meu caro amigo empresário, minha querida empresária, comente agora, curta agora, compartilhe agora com mais pessoas, porque eu sei que isso gera valor tanto para você quanto para outras pessoas. E eu não estou pedindo isso em benefício nosso. Eu estou pedindo isso para que você mostre valor para outras pessoas, mostrando que você se preocupa com ela e entregar algo que vai ajudar ela. Então, compartilhe esse episódio, curta esse episódio, para que mais pessoas possam ver, mais pessoas tenham resultado e transformem suas vidas assim como a gente está transformando a sua também. E se inscreva no canal. E se inscreva. Por favor. Perfeito, né? Se inscrever, ative o sininho. Isso, exatamente. Para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo, quando tiver live, tá? A gente toda semana posta conteúdo aqui
para vocês. Assim como o Papo de ADM que vem toda quinta-feira, não é isso? Papo de ADM toda quinta-feira, gestão na prática toda segunda-feira. É isso. Mas eu queria que você respondesse quais são as primeiras mudanças que o dono e a dona de empresa que está nos ouvindo agora pode colocar em prática para começar a sair de uma empresa travada para uma empresa que prospera. Primeira coisa, eu acho que ele é o reconhecimento. Tá? É você reconhecer que você está sendo o gargalo, que você está travando o crescimento da tua empresa e que você precisa mudar. O que é mudar? É você em busca de conhecimento. Você, por exemplo, estar aqui já é um primeiro passo. Sim. Estar aqui, tá até agora aqui, né? Porque eu acredito que a gente já tem um bom tempo batendo esse papo, mas estar aqui até esse momento já é um grande passo para você transformar isso. Porque você está adquirindo conhecimento, você está mudando o teu ponto de visão, você está aprendendo que você é o gargalo da tua empresa. E eu não estou falando isso de uma maneira ruim, mas eu estou trazendo isso de uma maneira que você perceba que você precisa parar de fazer o que você está fazendo para fazer o que realmente é importante para a tua empresa e fazer ela crescer de fato. Sim. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você de fato assumir uma rotina produtiva e não uma rotina ocupada. Uma rotina produtiva com ações e atitudes focadas no crescimento e no desenvolvimento da empresa. Focado em fazer o negócio crescer, em entender que o teu trabalho é desenvolver o máximo possível os teus colaboradores, é ter planejamento, é ter processos, para que você gere o máximo de resultado possível para os seus colaboradores e o colaborador desenvolve os resultados do negócio. Então, aqui é que está a chave. Sim. Tá? Então, você vai conseguir destravar a partir do momento que você sai de cena. Eu achei isso engraçado. O dono da empresa ele precisa sair de cena para deixar o time dele brilhar e o resultado acontecer. Exato. Perfeito. Agora, Marcos, você falou, né, nesse episódio sobre colocar a casa em ordem com questão, Sim. por exemplo, de estruturação da empresa. Sim. Eu queria que você falasse o que isso significa, por exemplo, na prática, agora, para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Vamos lá. Imagina que terminou uma partida de xadrez. Sim. Vamos para mais uma analogia, né? Para recomeçar essa partida, a gente tem que fazer o quê? Quando termina? Coloca todas as peças no lugar. Colocar todas as peças no lugar. E existe uma ordem certa das peças do xadrez? Sim. Existe, né? Cada peça tem a sua função. Então ela fica em determinado lugar no tabuleiro. Exato. Então, para uma empresa não é diferente. Tá? Colocar a casa em ordem dentro da empresa é colocar cada pessoa na cadeira certa. É você colocar cada pessoa no lugar certo para fazer a coisa certa. Então, colocar a casa em ordem é você assumir o seu papel como dono. É você pegar aquela pessoa que tem super aptidão para marketing, para divulgação, e colocar ela para fazer marketing de fato. Ah, Marcos, mas tem que arrumar a prateleira. Bota outra pessoa para fazer. Sim. Sabe? Então, você vê como é que é. A pessoa que é da área criativa, ela tende a não ser organizada. E já a pessoa que é de organização, ela tende a não ser criativa. Sim. As duas áreas não conversam. Por quê? Porque criatividade requer despadronização. Criatividade, ela não se encaixa com formas, né? com padrões. Já a organização é totalmente padrão. É um padrão. Organização é um sistema organizado e padronizado. Então, como é que você, ao mesmo tempo que você quer que uma pessoa faça o marketing da tua empresa, seja a mesma pessoa que vai arrumar a tua prateleira? Você entendeu? Sim. Então, às vezes, é a pessoa que ela não tem aquela visão meticulosa de organização. Mas ela é uma pessoa muito boa, por exemplo, desenvolta para falar na frente da câmera. Você entende? Então, isso é colocar a casa em ordem. É você colocar cada pessoa no lugar certo. É você exatamente pegar e você sentar na sua cadeira. Eu gostava de o meu ex-patrão, né, na empresa que eu trabalhei, ele gostava de dizer o seguinte: é o dono colocar a camisa social dele, pegar uma mesinha ali, montar um escritório, olhar para a tela do computador e enxergar os números da empresa. Ele falava isso, né?
E eu achava isso sensacional. E é isso mesmo. A partir do momento que você senta na tua cadeira, você olha, começa a fazer o seu trabalho de dono da empresa, constrói a tua rotina e você coloca cada pessoa no lugar, cara, você está organizando a tua casa para que você possa fazer o negócio crescer de fato. Isso é estruturação. Sim, né? Estruturação, exatamente. Agora, rapidamente, eu sei que você falou aí, por exemplo, de como identificar uma pessoa para marketing, se ela é criativa, mas fala um pouquinho rapidamente sobre outras áreas, por exemplo, como financeiro. Como é que eu identifico, como é que quem está nos ouvindo aqui pode identificar qual que é a pessoa com o perfil certo para trabalhar em um setor, por exemplo, financeiro, fiscal ou relacionamento mais com o cliente, né? Questão de vendas. Como que os donos e donas de empresas podem fazer esse processo para identificar e poder colocar a pessoa certa no lugar certo? No lugar certo. Porque às vezes hoje ela pode não ter aquela pessoa certa no lugar certo, né? Sim. Aí, por exemplo, finanças, né? Finanças é uma coisa que ela é muito meticulosa. Então a pessoa ela precisa ser uma pessoa que tem muita atenção. Tem que ter muita atenção. Uma pessoa que gosta de números, né? Essa é a pessoa para você trabalhar no setor financeiro. E quando você coloca uma pessoa dessa, é uma pessoa que com certeza ela não vai esquecer um boleto. Ela não vai esquecer de quitar uma conta. Sim. Né? Ela não vai esquecer de lançar uma despesa. Por quê? Porque ela é meticulosa, porque ela é focada. Então, a pessoa que trabalha no financeiro é uma pessoa que ela é muito focada em dados. Ela é muito focada em rotina, porque finanças é rotina. Né? Então, quanto mais rotina você dá para essa pessoa, mais procedimentos, mais resultado ela gera. Por quê? Porque isso é o que agrada a ela. Então, rotina, procedimentos, dados, informações. Né? Então, isso é o que vai trazer, por exemplo, para ela. Já marketing... marketing é muito mais sobre criatividade, é muito mais sobre... Hoje, né? Hoje em dia é muito mais sobre rede social. Então, geralmente são pessoas mais criativas. São pessoas que são mais espontâneas. Né? Não são pessoas tão meticulosas, pessoas introspectivas. Para o suporte ao cliente, é uma pessoa que ela é bem comunicativa. Né? Então, você olha para a pessoa, é uma pessoa super comunicativa. Então ela fala bem, ela escuta bem, ela entende bem o que o meu cliente está falando. É uma pessoa que você vai olhar na tua empresa que ela já resolve o problema de outras pessoas. Então, para ser um CS é maravilhoso. Né? Então, assim, você vai percebendo isso. E aí, conforme você vai organizando, né, cada uma dessas áreas, mais resultado elas vão gerando. Sim. E aí, a somatória de resultado das áreas gera o resultado da empresa. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Agora, Marcos, deixa eu te perguntar. Dentro de uma empresa existem vários setores, né? Sim. Tem o administrativo, tem parte de estratégia, tem o operacional, vendas, estoque, enfim. Deixa eu te perguntar, a gente está falando aqui sobre estruturação de uma empresa. Certo. Existe um setor para se organizar primeiro para ter mais resultado? Ou a organização de todos é importante por igual? O primeiro setor que precisa ser organizado é o setor onde o dono atua hoje. Por exemplo, o dono da empresa ele não é o dono estratégico do negócio, ele é o dono operacional. Sim. Então, o primeiro setor que ele tem que organizar é exatamente onde ele atua. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um supermercado e eu sou caixa do mercado. Primeira coisa que você tem que fazer é botar uma pessoa no caixa e sair do caixa. Treinar aquela pessoa para que ela seja o caixa. Então, o primeiro ponto onde você precisa começar é exatamente o ponto que você atua. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é sair do operacional para o estratégico. Então, é transferir essas responsabilidades que você tem hoje do operacional para outras pessoas, para que você possa começar a atuar onde você realmente tem que estar, que é no estratégico do negócio. Perfeito. Então, aqui é onde você começa. Então, você não vai precisar parar a operação. Você só precisa treinar uma pessoa para isso. Tá? Então, pensa comigo. Eu tenho uma hamburgueria. Certo? Sim. Eu tenho uma hamburgueria. E eu sou a pessoa que fico na chapa fazendo os lanches. Cara, eu quero fazer minha empresa crescer, eu vou procurar alguém para ficar na chapa, vou sair da chapa
E o meu foco agora é marketing, é relacionamento, é redes sociais. Para quê? Para elevar o potencial da minha empresa, fazer com que minha empresa ela tenha mais resultado, entendeu? Então, o primeiro ponto é exatamente estruturar operacionalmente, tirando o dono da empresa do operacional do negócio. Então dá para estruturar sem problema, sem precisar parar a Sem operação. precisar parar, exatamente. É um processo de transição onde você vai fazer essa transição, né? Você vai começar a treinar uma pessoa até que ela esteja apta, e aí você faz essa transição gradualmente, deixando essa pessoa assumir aquilo que era a tua responsabilidade. Perfeito. Agora deixa eu te perguntar, Marcos, qual que é o principal erro, o maior erro que mantém um empresário, o dono de empresa, nesse ciclo vicioso de estar com a empresa estagnada, de não conseguir crescer? Qual é o maior erro? Cara, o maior erro é o seguinte, o maior erro é, isso na minha empresa não funciona, isso é bonito na teoria, mas na prática não é, porque isso não é para mim, porque eu já tentei, porque eu não tenho um funcionário bom, porque meus funcionários não são qualificados. Então, isso é o que faz você continuar no ciclo vicioso de não ter resultado. E aí, o que acontece? Você precisa entender que, enquanto você não perceber que você é o gargalo da sua própria empresa, o resultado não vem. Esse para mim, é o principal ponto. O maior erro é você não conseguir perceber. Perceber o quê? Perceber aquilo que está travando a empresa, onde eu estou travando a empresa. Eu não saio disso, eu não melhoro, eu não busco conhecimento, eu não busco desenvolvimento e eu continuo fazendo a mesma coisa, sempre esperando que dê resultado diferente. Aí o que acontece? O resultado não vem, eu me frustro e aí a gente já sabe o que acontece aqui que a gente discutiu o episódio todo. E qual que é a decisão mais poderosa para ele sair dessa situação? Entrar para o programa administrador de resultado. Para mim é a melhor decisão de todas. Mas falando sério, e eu estou falando sério, obviamente, sim, mas é você realmente perceber que você é o gargalo da sua empresa e buscar ajuda. Você entender que você é o problema, você está travando o crescimento da sua empresa e buscar ajuda para que essa ajuda ela torne possível a melhoria da empresa, o crescimento da empresa. Então isso a gente faz muito bem, isso a gente produz muito bem, a gente entrega muito bem. Então a melhor coisa que você pode fazer é reconhecer e pedir ajuda e com ajuda você transformar a realidade do seu negócio. Perfeito, perfeito. Maravilha, Marcos. Gostou? Agradeço demais a sua presença, tá? O convite para estar aqui novamente. Não, você já é sócio desse podcast, exato, né? Exato. Mas é isso, cara, assim, uma coisa que eu quero deixar é que você não precisa trabalhar mais para gerar mais resultado. O que você precisa é entender como você pode estruturar melhor o teu negócio e como você pode ser produtivo, tá? Então, toda empresa ela tem potencial, toda empresa ela gera resultado, mas quando você só aparece para apagar incêndio, aí o negócio complica. Não anda. E é o seguinte, você conhece pessoas, Vini, você conhece pessoas, não conhece? Sim. Então você vai mandar para várias pessoas esse episódio, não vai? Sim. Assim como você que está assistindo aqui, chegou até aqui, você conhece outras pessoas que vivem dizendo, minha empresa tinha tudo para dar certo, mas minha empresa tem tudo para dar certo, só falta organizar. Manda esse episódio para ela, que eu tenho certeza que ela já vai organizar a partir de agora. Com certeza. Perfeito? Vini, obrigado por mais um episódio. Né? É sempre bom estar com você aqui. E nos vemos nos próximos episódios. Semana que vem estamos aqui. Pois é. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio e tchau.